Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Esse daqui é o trabalho do EIAL 21B sobre o antropólogo brasileiro Silvio Romero. Esse trabalho ele vai ser desenvolvido pela equipe que vai ser constituída pela Ana Beatriz Sampaio da Silva, Ângelo Augusto Farias dos Santos, David Carvalho Moreira, Mike José Freire de Oliveira e Renata Baltazar de Oliveira. Bom, agora demos seguimento, ao nosso trabalho, falando um pouco sobre a biografia dele. Para iniciar o nosso seminário, vou fazer uma breve apresentação da biografia de Silvio Romero. Seu nome completo é Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero e ele foi um crítico literário, poeta e jurista que também atuou nos campos da filosofia, ensino e política. Ele foi sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Silvio integrou o grupo que instalou a Academia Brasileira de Letras em janeiro de 1897, assumindo a cadeira 17, cujo patrono é Hipólito da Costa. Bom, eu sou o Ângelo e vou falar um pouquinho sobre Silvio Romero. Para ser mais exato, eu vou falar sobre a infância e a formação de Silvio Romero. Bom, Silvio Romero ele foi um grande antropólogo brasileiro que nasceu em abril de 1881, lá em Sergipe, para ser mais exato, na cidade de Largato, onde nos seus primeiros anos de vida ele acabou indo morar no engenho dos seus avós, ele e sua família, e ele só retornou para a cidade de Largato, que foi onde ele nasceu, para iniciar seus estudos. Lá ele deu início aos seus estudos e em 1867 ele acabou terminando seus estudos, já não na cidade de Largato, lá no Rio de Janeiro. Então dá para se perceber que durante esse tempo ele acabou se mudando e aconteceu várias outras coisas que não vem ao caso no momento. Mas bom, em 1868 ele entrou na Faculdade de Direito de Recife, onde lá ele conheceu Tobias Barretos e outros alunos, que foram grandes influências para ele. E junto com esses alunos ele acabou integrando a chamada Geração de 71. E a Geração de 71 nada mais foi que um movimento de caráter social e cultural que buscava uma renovação crítica e literária, onde dentro desse movimento abriu-se um espaço muito grande para debate sobre a sociologia, antropologia, esses debates que criticavam a literatura daquela época, por aí teve vários outros tipos de debates. Mas bom, foi durante esse tempo também, durante esse momento da Geração 71, que Silvio Romero começou a ganhar mais visibilidade, onde ele começou a fazer parcerias com jornais locais e alguns correios, digamos assim, onde ele fazia publicações da sua monografia, chamada A Poesia Contemporânea e a Sua Intuição Naturalista, E bom, isso acabou acabou tendo uma continuidade, e ainda foram depois do início, da publicação dessa monografia dele, ainda foram publicados 30 artigos que faziam críticas ao romantismo e à poesia da época. Então foi a partir desse momento que Silvio Romero ele acabou ganhando visibilidade e acabou assumindo seu papel como um grande antropólogo, digamos assim, ou pelo menos foi o estopim para ele assumir esse papel. Em 1880, Romero mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi nomeado professor de filosofia do Imperial Colégio de Dom Pedro II, com a tese Interpretação Filosófica dos Fatos Históricos. Ao defender sua tese, travou uma discussão com um de seus examinadores, o professor Coelho Rodrigues, e a discussão acabou levando a uma agressão que resultou em um processo que não teve consequências. Silvio lecionou no colégio até 1910 e posteriormente também foi professor da Faculdade Livre de Direito e da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Como escritor. Além de ele ter sido professor, no mesmo ano, em 1880, ele também foi um escritor. Silvio Romero ele contribuía para o jornal O Repórter e a Revista Brasileira. Ele escrevia sobre política, folclore, poesia popular e literatura em geral.
Ele sempre fazia críticas ao movimento romancista brasileiro e que, inclusive, vários livros dele chegavam a abordar a cultura popular. Em 81, ele publicou o livro chamado A Literatura e a Crítica Moderna, no qual ele classificou a mentalidade do país, no Brasil, como mesquinho e pobre, desconceituado e banal, fruto de um povo que não pensa e não produz por si. Depois disso, ele começou a ser excluído do círculo literário do Rio de Janeiro. Dando ênfase aqui que Silvio Romero, ele era bem polêmico. Silvio Romero, ou polêmico. Ele era bem intolerante com políticos, com outros atores de outras obras, dentre outras coisas. Mas ele também é conhecido por suas falas racistas. Inclusive, eu tenho um trecho aqui que vou ler. Povo que descendemos de um estrago e corrupto ramo da velha raça latina, a que juntara-se o concurso de duas das raças mais degradadas do globo, os negros da costa e os peles vermelhas da América, que resultaram o servilismo do negro, a preguiça do índio e o gênio autoritário e tacanho do português, que produziram uma nação informe e sem qualidades fecundas originais. Como pode ver aqui, naquela crítica básica, a nossa variedade de raças que tem aqui no Brasil até os dias de hoje. A História da Literatura Brasileira por Silvio Romero, publicada em 1888, e ela resume o pensamento de um dos mais importantes intelectuais da sua geração e uma virada nos estudos literários nacionais. Romero nessa obra atua na renovação intelectual que marca o impulso modernizador que chegaria à proclamação da República. Em História da Literatura Brasileira, ele propõe um modelo da nova formação literária à luz do positivismo do filósofo Auguste Comte e do evolucionismo do naturalista Charles Darwin. As convicções da ciência positiva e determinista são fundamentais na obra. Romero divide a literatura brasileira em 4 épocas. A primeira é descrita como período de formação, que é de 1500 a 1750. A segunda época, que ocorre de 1750 a 1830, coincide com a descoberta do ouro no Sudeste e a passagem do centro econômico do Nordeste açucareiro às Minas Gerais. Com a terceira fase, que é de 1830 a 1870, Romero dá início ao segundo volume, dedicado à exposição da filogenia literária. Romero deixa sua obra sob a crescente racionalização do debate e da produção literária. Embora assinale os passos de uma quarta fase, que seria um período de reação crítica, que seria de 1870 a 1836, a ser concluído sobre os defeitos da nossa educação intelectual. Meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouco sobre a parte da política na vida de Silvio Romero. Logo após essa formação em Recife, Romero exerceu o cargo de promotor na comarca da Estância, em Sergipe. Lá, ele foi atraído pela política e elegeu-se deputado provincial do estado. Em 1899, foi eleito como deputado federal, pelo Partido Republicano, no governo do presidente Campos Salles, onde permaneceu até 1902. Trabalhou na comissão encarregada de rever o Código Civil Brasileiro, na função de relator geral. Silvio Romero faleceu no dia 18 de julho de 1914. Agora eu vou listar algumas outras obras de Silvio Romero. Contos Populares do Brasil, de 1883. Estudos sobre a poesia popular no Brasil, de 1888. Etnografia Brasileira, também de 1888. Doutrina contra a Doutrina. O Evolucionismo e o Positivismo no Brasil, de 1984. Ensaio de Filosofia e de Direito, de 1895, e Evolução do Lirismo Brasileiro, de 1905.